vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre Asset Allocation e por que é tão importante ter uma estratégia para investimento de longo prazo, mas sabendo aproveitar os momentos de curto prazo também. Então, vamos lá, vem comigo. E aí, meu filho, bom? Vamos falar sobre investimentos? Mas antes, já preenche o link do Forms, que eu vou entrar em contato com você para a gente fazer a melhor estratégia de acordo com o seu perfil de investimentos e você contar com a melhor assessoria de mercado. Então, vai lá, preenche o link aqui do Forms. E aí, sobre Asset Allocation, né? Mas antes, o que sempre acontece geralmente? O que os investidores fazem? Ibovespa 70 mil pontos, não tem nada de renda variável, bolsa está muito ruim, aí Ibovespa sobe um pouquinho, vai para 80 mil, aí começa a pôr o pezinho lá, 5% da alocação dele está em Ibovespa, aí Ibovespa bate 90 mil pontos, começa a aumentar, aí Ibovespa vai lá, bate 120, 130 mil pontos, começa a subir, e aí ele fala, não, agora é o momento da bolsa. E aí começa a colocar, coloca grande parte do patrimônio na bolsa, né, em renda variável, e aí a bolsa dá uma correção, volta lá para os 90 mil pontos, ele zera tudo, realiza um monte de perdas na carteira, e aí começa a falar que bolsa é cassino, e sempre buscando o ativo do momento, né? Então, esse tipo de investidor não tem estratégia, sempre busca o ativo do momento e sempre vai tomar prejuízo, né, para o mercado, porque não tem uma estratégia, não soube alocar de maneira inteligente seus ativos ali, o seu patrimônio, e com isso, né, tomou um prejuízo ali que faz com que ele desista de investir e comece a falar na rua, a bolsa é cassino, né? Então, estamos aqui hoje para desmistificar isso e vou te ensinar como é que faz uma estratégia vencedora de longo prazo. Um investidor sem orientação, sem entender a estratégia, o que ele faz? Ele compra na alta, vende na baixa, não sabe aproveitar da melhor maneira os ciclos de mercado, com isso não faz uma boa diversificação do seu portfólio e assim não faz uma boa gestão de risco, que afeta muito o psicológico e no primeiro prejuízo vai ser realizado ele. E vai nessa até quebrar. Mas o importante é saber, né, fazer o Asset Allocation. E aí eu vou comentar aqui um pouco de como é que a gente busca fazer esse Asset Allocation, como é que a gente faz isso de maneira bem feita. O primeiro passo é justamente ter uma diversificação bem feita, uma diversificação do risco da carteira, ter vários ali cestos de produtos, ter várias cestinhas, vários lugares com produtos diferentes, porque isso, né, vai minimizar os riscos ali de mercado e quando um ativo em específico tem um desempenho não tão bom, né, os outros ativos podem ali segurar a onda dessa carteira, né? Igual a gente está passando por um momento agora, estou gravando o vídeo em dezembro de 2024, a gente está num momento que a bolsa está um pouco de lado e até caindo em alguns momentos e a gente está numa Selic muito alta, né? Então, consequentemente, os ativos de renda fixa estão com uma rentabilidade melhor, porém, né, também na renda fixa a gente está vendo muitas recuperações judiciais das empresas. As empresas não estão aguentando se manter porque o juros está muito alto, né? O custo do dinheiro fica caro e as empresas não conseguem manter ali as operações. Claro que são empresas que já vinham em alguma dificuldade, né, e não conseguiam manter o padrão para segurar esses juros altos, né? Claro que boas empresas aí nem sempre vão passar por essas dificuldades. Então, buscar boas empresas, né, sempre, né, em qualquer tipo de cenário é super importante. Então, ter essa diversificação faz total sentido por conta disso. E aí, né, a gente entra nesse equilíbrio de risco e retorno. A diversificação bem feita vai fazer com que a gente construa um portfólio que vai estar alinhado com a sua tolerância de risco, ou seja, vai estar totalmente alinhado com o seu perfil de investidor. Não adianta nada, o ativo do momento é Bitcoin. Beleza, mas você tem perfil, você tem estômago para ver o Bitcoin que agora bateu 100 mil dólares, voltar lá para 50 mil dólares ou mais, voltar para 15 mil dólares, que foi o que a gente viu em 2022, então não é sempre o ativo do momento que é o melhor para você. O que você tem que entender é o seu perfil de investidor para justamente ali você investir da melhor maneira e esse portfólio que a gente montar ser tranquilo para você. O que mais importa é você deitar a cabeça no travesseiro e estar tranquilo na hora de dormir e se tiver algum balanço ali no seu portfólio, você está totalmente inteirado do que está acontecendo e aquilo ali não vai te tirar o sono. Então o melhor portfólio é aquele que é o que você consegue tolerar o risco. E com isso, né, a gente aproveita aí os melhores momentos de cada ciclo econômico. Então hoje a gente está num período de inflação mais alta, taxa de juros mais alta, a gente vai conseguir aproveitar esse momento da melhor maneira. Então a gente aproveita os ciclos de curto prazo pensando em longo prazo. Então nesse momento agora que a gente está em inflação alta e juros ainda altos, o que é interessante da gente ter na carteira?
é interessante a gente ter um CDI+, porque a Selic ainda está subindo, importante a gente ter um IPCA+, porque a inflação está subindo, e é importante também a gente ter bons ativos de renda variável. Esses momentos de dificuldades é onde grandes empresas, né, empresas sólidas se sobressaem, apesar do preço estar ali amassado, né? Já eu vou dar um exemplo aqui real, né, de como que esse asset allocation ajuda ali a gente a longo prazo. Fazendo essa gestão mais ativa do portfólio, entendendo de fato o que a gente tem dentro da carteira e como que a gente aproveita esses cenários, a gente tem ali condições de fazer ajustes conforme os cenários, né? Igual a gente está no cenário melhor de renda fixa hoje. Se a gente subir demais o percentual da nossa carteira de renda fixa, pode ser que a gente se exponha a ativos que não era necessário, porque a gente visou somente a taxa do ativo. Então tem que ficar esperto nisso. Olhar para a empresa, quem que é a empresa que está pedindo esse crédito, ela tem condições, a empresa está no momento ok, ou está no momento de dificuldade, está precisando desse crédito aí para não quebrar. Então tem que olhar todas essas questões. Isso também, né, a gente tem a maximização ali da possibilidade de retorno, né? Então o asset allocation ele vai colocar investimentos em várias classes de ativos, né? Igual eu falei, vai ter renda fixa, vai ter renda variável, vai ter fundos multimercados, vai ter previdência, vai ter investimento internacional. Então a gente consegue aproveitar da melhor maneira vários ciclos de mercado, porque a gente tem um pezinho em cada coisa. Então ter essa diversificação bem feita, saber fazer o asset allocation traz ali uma expertise de longo prazo, né? Traz ali uma vantagem de longo prazo muito interessante. A gente tem essa proteção de volatilidade, porque a carteira vai balançar muito menos com essa diversificação bem feita e alinhada com o seu perfil de investidor, a volatilidade da carteira vai ser muito menor. E tendo ali também uma margem máxima de alocação em cada ativo, igual a gente aqui gosta muito de colocar até 5% em cada ativo, sendo AAA, né, e se for menor que AAA, até 2,5% do portfólio total. Então, se um ativo desse, por exemplo, dá problema, a gente não sai do jogo, porque a gente colocou 5% apenas ou 2,5%, dependendo aí do tipo do ativo. Então, o asset allocation evita você também quebrar no longo prazo, evita você fazer alocações indesejadas, né? Só porque você viu uma boa taxa ali no mercado, só porque você viu, é oportunidade de ouro, vamos com calma, né? Não é bem assim. Impacto emocional na carteira extremamente reduzido, que o emocional ele manda muito na hora dos investimentos. Então ter esse racional muito mais aflorado do que o emocional, no longo prazo a gente vai ter um resultado muito melhor da carteira, porque a gente não se entregou ao emocional em momentos como o de agora, em momentos como de alta que virão, né, daqui a algum tempo. Então ela o asset allocation ela é feita com base no planejamento racional e de longo prazo, né, alinhado com seus objetivos e perfil de investidor. O asset allocation também é bem interessante porque ele se alinha total com as fases da vida. Mais jovem, a tendência é que a gente se arrisque mais, então seu perfil de investidor vai ser um perfil mais agressivo, vai ser um perfil que vai estar disposto a correr mais risco para ter um melhor retorno, né? E aí, com o tempo, né, a idade vem chegando, a gente quer mais preservação de patrimônio, a gente visa muito mais que esse patrimônio gere renda, então a gente desce, né, do perfil de agressivo para um perfil mais conservador, um perfil mais moderado, né, e com isso a gente vai reajustando ali, né, a rota, vai reajustando o nosso portfólio. Então isso é muito interessante também do asset allocation, ele vai acompanhando e se encaixa em todos os momentos da vida. Então isso é bem interessante e contar com uma assessoria também te ajuda bastante a ter sempre esse racional por trás dos investimentos, que muitas das vezes, né, a gente pode se empolgar com alguma coisa, né, e aí de novo entrando no emocional, a gente, né, tá aqui para justamente fazer com que você siga, né, ali o nosso planejamento e atinja ali os objetivos definidos na primeira conversa que a gente teve. Ó, já preenche o link do Forms aqui para a gente ter essa conversa e você entender um pouco mais como que é feito esse asset allocation. Então vamos a um exemplo prático do que aconteceu lá em 2020. Numa carteira de um investidor mais agressivo, né, vamos colocar uma carteira de R$1 milhão, esse investidor tinha ali, na época pós-fixado, 28,5%, né, da carteira, 20% em inflação, 28,5% em multimercado, 23% em renda variável, totalizando ali os R$1 milhão.
E aí, né, em março de 2020, todo mundo sabe o que aconteceu, a gente teve vários circuit breakers aí, né, o mundo ficou sem saber o que ia acontecer. A gente teve nesse período a questão da inflação subindo novamente, né, por essa questão de dúvidas aí do mercado financeiro. O DI futuro também subiu bastante por conta dessa dúvida do que seria dos mercados, né? E depois a gente viu que, pelo contrário, eles decidiram abaixar a Selic, né? Mas enfim, e basicamente, né, com os circuit breakers que a gente teve ali a bolsa, né, caindo bastante. Então, no final, né, desse mês aí de março de 2020, como que ficou a carteira? A carteira ficou com 32% em pós-fixado, 23% em inflação, 30% em multimercado, e a renda variável caiu bastante, foi para 14%, e a carteira totalizando ali 880 mil, né, com uma perda aí de mais ou menos 12% nesse período. Aí, o que o Asset Allocation fala, né, para a gente fazer essa realocação estratégica, né? Então, a parte ali de pós-fixado que teve uma valorização, a gente vai fazer a venda dessa parte, voltar para os 28,5% do Asset Allocation, né? A gente vai vender uma parte de inflação também, que também teve um lucro ali, e vender uma parte de multimercado, e realocar isso em renda variável, desde que a carteira esteja bem feita, né? São bons ativos ali, para justamente a gente voltar ali com o Asset Allocation, né? Porque a nossa renda variável, lá no início, quando a carteira foi montada, era de 23%. Então, fazendo essa realocação estratégica, ou seja, respeitando o Asset Allocation ali, a gente voltou depois ali com os mesmos 880 mil para as mesmas porcentagens, né? Que seria os 28,5% em pós-fixado, os 20% em inflação, os 28,5% em multimercado e os 23% em renda variável. E aí, no final do ano, o que a gente teve? A gente teve basicamente 23,7% em pós-fixado, inflação em 17,4%, multimercado em 25% e renda variável em 33,9%. Aqui a inflação caiu nesse sentido por conta, né, do mercado entender de que, de fato, a gente não ia por muitos anos ou mais, né? A gente não ia ser uma pandemia ali muito longeva, né? Não ia ficar muitos anos, e por isso que a inflação deu uma arrefecida, as alocações de inflação caíram nessa época. E aí chegamos aí no final, né, do ano com os 1 milhão novamente, porém ali com um ganho de 76 mil reais durante o ano, né? E aí o investidor que não realocou, ele voltou, né? Ele não mexeu na carteira em nada, ele voltou, a renda variável voltou ali também para o mesmo patamar do início, né, de quando a gente montou a carteira, e ali ficamos, né, com 1 milhão e 18 mil reais. Então a conclusão que a gente chega é o quê? O investidor que se entregou para o emocional e vendeu tudo, ele perdeu ali um pouco mais de 100 mil reais. O investidor que decidiu não mexer na carteira, não vamos fazer nada, deixa aí que uma hora o mercado volta, ele teve um ganho, né, que foi legal, teve um ganho de 18 mil reais. Investidor que realocou, fez o Asset Allocation correto, né, não se entregou emocional e seguiu ali o racional de investimentos que a carteira tinha, teve um ganho total ali de 76 mil reais. Então, pô, num ano de extremo estresse como foi o de 2020, né, principalmente falando ali de renda variável, a dúvida que a gente tinha se a gente ia conseguir acordar no outro dia por conta, né, do Covid. Então, foi de extrema importância seguir o racional e manter ali o foco no longo prazo, seguindo e respeitando o seu perfil de investidor e respeitando também o Asset Allocation. Então, o Asset Allocation faz muito sentido por conta disso. Gostou? Fez sentido de fato? Então, pô, já preenche aqui o Forms para a gente montar a sua carteira pensando nesse Asset Allocation. Já se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo. Valeu!